Como a gente disse há pouco, o convidado da Voz do Brasil nesta quinta-feira é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele faz uma análise sobre o avanço do Programa Nacional de Vacinação. Queiroga destaca também a regulamentação do atendimento à saúde à distância e o investimento do governo em telemedicina. A entrevista está começando e você acompanha com a gente ao vivo a partir de agora. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Prazer estar com vocês. Ministro, as consultas médicas pela internet foram regulamentadas pelo Ministério da Saúde. O que muda a partir de agora? Bom, a pandemia mostrou a importância desse tipo de tecnologia de informação e comunicação aplicada à área da saúde. Não é uma novidade. Nós já temos o emprego dessas tecnologias há mais de 20 anos. Hoje, com o avançar da tecnologia, é possível fazer, inclusive, as chamadas videoconsultas ou teleconsultas, que foram muito úteis durante a pandemia. O que nós fizemos foi manter essa política pública que tinha sido iniciada com a pandemia e que era válida durante a emergência de saúde pública de importância nacional, e fizemos uma portaria regulamentando toda essa prática para dar segurança àqueles que praticam, e o objetivo é justamente esse que você falou, Nazi e Gabriela, ampliar o acesso na atenção primária. O Brasil é um país continental e há áreas remotas onde esse tipo de tecnologia pode trazer um benefício muito grande para a população. Agora, ministro, qualquer tipo de consulta pode ser realizada? Bom, na portaria do Ministério, o que se estabelece é a criação das unidades básicas de saúde digitais. Então, nessa portaria, a previsão de 323 municípios que serão beneficiados com esse tipo de política da telesaúde, não só para consulta, mas para o telediagnóstico, para o telemonitoramento e as aplicações já consagradas da telesaúde. Então, com esse tipo de ação, nós vamos aproximar os especialistas dos médicos da atenção primária, que são médicos generalistas. Então, melhora o acesso, mas também evita que pessoas que não precisam buscar os centros especializados busquem esses centros, abrindo espaço para aqueles que realmente precisam. E a portaria também vai dar condições para que seja possível saber se o cidadão recebeu um bom atendimento? Bom, o atendimento à distância, ele não difere do atendimento presencial, não é? E cada cidadão brasileiro, ele pode naturalmente fazer suas considerações elogiosas ao Sistema Único de Saúde e também suas críticas através da ouvidoria do SUS. Mas é possível sim, nessas ferramentas, se estabelecer uma forma de se qualificar o atendimento. Nesse primeiro momento, o objetivo não é dar a possibilidade de qualquer um utilizar esse instrumento para fazer uma videoconsulta. É necessário que se busque a unidade básica de saúde. Lá tem um médico, e naquelas áreas remotas onde ainda há dificuldades de médicos, há um enfermeiro. À distância, um médico especialista que vai dar o devido suporte. Com isso, nós queremos mais efetividade na política pública. Então, só com efetividade é que nós mudamos indicadores de saúde pública. Agora, ministro, para isso, o Ministério vai investir na compra de equipamentos para essas UBS digitais aí? Cada município selecionado vai receber recursos? Como é que vai ser? Bom, na ponta, quem atende as pessoas é o município. O que o Ministério faz é alocar recursos fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, para que os municípios equipem as unidades básicas de saúde com todos os equipamentos necessários, e também o Ministério vai prover recursos para a manutenção do funcionamento desse tipo de atividade. Essa portaria da UBS Digital é um projeto piloto. Nós vamos investir aproximadamente 15 milhões de reais, e ele vai durar por 18 meses. Após 18 meses, vamos fazer uma avaliação dos seus resultados, que seguramente serão resultados positivos, para que possamos ampliar essa política para os outros municípios. São 48 mil unidades básicas de saúde no Brasil. Então, idealmente, nós teríamos 48 mil unidades básicas de saúde conectadas. Isso é uma ação interministerial.
Por exemplo, participa o Ministério da Defesa, nos ajudando naqueles locais muito remotos, áreas indígenas. O Ministério da Comunicação, que tem feito um trabalho extraordinário agora com a possibilidade do 5G. O Ministério das Ciências e Tecnologias, né? As universidades federais, os hospitais de excelência que participam do programa PROAD SUS. Então, é uma ação integrada do governo do presidente Jair Bolsonaro, que desde o primeiro momento investiu forte na atenção primária à saúde, né? O que era um pequeno departamento da Secretaria de Atenção à Saúde, lá escondido no fundo de um corredor, hoje é a Secretaria de Atenção Primária. E nós ampliamos em 8 bilhões de reais por ano os recursos para a atenção primária. E com isso vamos fazer uma verdadeira transformação no sistema de saúde do Brasil. O senhor acredita que a teleconsulta vai ajudar também a melhorar o sistema de saúde, reduzindo filas em hospitais, em superlotações, em ambulatórios? Com certeza. Melhora o atendimento na atenção primária, é um atendimento mais resolutivo. Nós aproximamos a média complexidade com os especialistas, dando suporte aos médicos da atenção primária, e com isso nós evitamos que 70% dos pacientes que antes procuravam a média complexidade e os serviços especializados tenham que se deslocar em um país continental como o Brasil. Mais eficiência, menos custos e mais resultados. Ministro, o Ministério já investiu em 50 projetos pilotos de telesaúde aí pelo Brasil. Qual que é a avaliação desses projetos? Eles foram positivos? Com certeza. É por isso que nós avançamos em uma política pública. Essas iniciativas, elas já existem. Como eu falei, há cerca de 20 anos foram introduzidas tecnologia de informação e comunicação para facilitar, por exemplo, o diagnóstico, o eletrocardiograma. Hoje não. Nós queremos fazer diferente. Nós queremos fazer políticas públicas que consolidem todas essas ações e que nós consigamos levar esse pacote de serviço para a população brasileira. A estratégia de saúde digital ou telesaúde, ela não substitui a medicina presencial, a assistência presencial, ela é mais uma ferramenta, não é? É mais uma forma de tornarmos mais eficiente a prática da atenção à saúde, que é o objetivo. Eu ia perguntar justamente isso, não substitui a medicina presencial, né? Como é que foi a resposta da população que teve já acesso a essas teleconsultas? Existe uma resistência, a pessoa quer ver o médico pessoalmente ou não? Está sendo bem aceito? Não, a aceitação da população é muito grande, né? A telemedicina, ela começou com o telefone, né? Quantos de nós não ligamos para o nosso médico e fazemos uma consulta pelo telefone? Não é? Isso é muito antigo, é tão antigo quanto o médico da família, quanto o telefone. Né? O médico da família existia antes do telefone. Não é? É preciso quebrar tabus, né? Quando o estetoscópio ele foi inventado pelo francês Laennec, que os médicos antes auscultavam o paciente com o ouvido direto no tórax. Se dizia, esse instrumento vai afastar o médico do paciente, né? Não, foi uma grande ferramenta que nos ajudou a salvar muitas vidas. Então, hoje é possível, com que nós chamamos de internet das coisas, os wearables do inglês, nós temos esses dispositivos captando sons, captando imagem e transmitindo isso com segurança, né, para que aquela imagem ou aquele som que foi captado seja transmitido com a mesma qualidade para um médico que pode estar muito distante, e ele vai ajudar quem captou a imagem na ponta, que pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, não é, a fazer um diagnóstico e levar mais eficiência na assistência. Já é, então, uma determinação do governo de levar a telesaúde para todo o país? Sim. Nós vamos levar agora para quem mais precisa, que são os municípios remotos. Aqui falei 323 municípios que foram escolhidos em função de critérios de índice de desenvolvimento humano, do IBGE, não é? E nós temos a estratégia de levar o sinal também. Porque se não houver a condição do sinal do 5G, nós podemos usar satélite. Por isso que essa ação interministerial do Ministério da Comunicação, do Ministério da Defesa, imagina você chegar a uma aldeia na Amazônia e levar essa possibilidade para as nossas populações indígenas.
Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre vacinação. A campanha de imunização contra a gripe foi prorrogada até 30 de junho. Por que houve essa prorrogação? Bom, na realidade, as vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, nas salas de vacinação. Seja as vacinas contra a gripe, seja a vacina, a tríplice viral, né, que sarampo, cachumba, rubéola, vacina de pólio. Então, há um pacote de vacinas que são disponibilizadas à população brasileira como uma política pública. Há aquela fase que nós fazemos uma campanha que é para fazer um chamamento à população para que busque essas vacinas que são importantes no caso da gripe para diminuir síndromes respiratórias agudas. Então, aquela campanha, ela foi prorrogada, essa campanha, mas ela vai continuar. Aqueles que não tomaram até o final desse período de junho, eles podem buscar essa política pública em qualquer tempo nas unidades básicas de saúde. O Brasil tem um programa nacional de imunização que é um dos mais eficientes do mundo. Ele foi instituído em 1976, à época do governo do presidente Ernesto Geisel, e de lá para cá nós temos esse programa como uma das principais políticas de saúde do Brasil. Ministro, para a Covid-19, o Ministério já havia recomendado a aplicação da dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos. E agora mais um público foi liberado para receber a vacina, é isso? Bom, a primeira dose de reforço nós já avançamos bem, né? E agora recomendamos que essa dose de reforço ela pode ser aplicada em adolescentes, né, de 12 a 18 anos, como a primeira dose de reforço. E também recomendamos que aqueles com mais de 60 anos, eles podem receber uma segunda dose de reforço e em breve recomendaremos essa segunda dose de reforço para aqueles acima de 50 anos. É onde já há alguma evidência científica do benefício dessa aplicação. Aqueles que têm abaixo de 50 anos, não há evidência científica que aplicar uma segunda dose de reforço traz benefício. O Brasil adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas e que o principal ponto foi uma encomenda tecnológica realizada pelo Ministério da Saúde para que a Fundação Oswaldo Cruz pudesse produzir vacinas com insumo farmacêutico ativo nacional, uma tecnologia transferida da Universidade de Oxford e AstraZeneca. Foram investidos 1,9 bi. Então, essa estratégia diversificada permitiu que, até o momento, o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, já distribuiu 500 milhões de doses de vacina. E a população brasileira, 80% já recebeu o esquema vacinal primário. Então, essa ação, juntamente com outras ações, como o fortalecimento da vigilância em saúde, como a ampliação da atenção especializada à saúde, com a ampliação dos leitos de UTI e a redução do número de óbitos e a menor pressão sobre o sistema de saúde, fez com que nós suspendêssemos, no dia 22 de maio, a emergência de saúde pública de importância nacional. Isso não significa dizer que o vírus deixou de existir, que a Covid acabou, apenas que nós não temos uma emergência de saúde pública de importância nacional. E todas, absolutamente todas as políticas serão mantidas ou ampliadas se necessário. Ministro, só para a gente finalizar, duas doenças têm trazido preocupação aos brasileiros, que é a varíola dos macacos e a chamada hepatite misteriosa, que atinge principalmente as crianças. O Ministério tem acompanhado? O Ministério da Saúde acompanha todos os rumores que possam afetar a saúde pública da nossa população. Na realidade, é um monitoramento. O que nos preocupa, na realidade, são doenças cardiovasculares, mais de 380 mil óbitos todos os anos, o câncer, com mais de 200 mil óbitos todos os anos, a necessidade de dar uma assistência adequada na atenção primária, na atenção especializada. Essas são situações que elas surgem na mídia, até porque a saúde passou a chamar muita atenção, e a partir desses rumores, a imprensa que faz o seu papel noticia, não é? Por exemplo, monkeypox. Quantos casos nós temos no Brasil? 3 suspeitas. Essa varíola do macaco, nós estamos evitando esse termo, até para não achar que é o macaco o responsável. Sim. Na realidade, é uma zoonose, isso provavelmente vem de um roedor, um esquilo, e os macacos, eles também são contaminados como nós podemos ser. O mundo inteiro
chamou atenção, é uma doença comum na África Central, mas a Europa, a Inglaterra é o país que tem mais casos, o Reino Unido, seguido de Portugal, Espanha. Nos Estados Unidos temos casos, o Canadá é o que tem mais casos, o México foi notificado, a Argentina tem um caso, e o Brasil nós acompanhamos 3 casos, são casos possíveis, e nós já temos na Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério toda uma estrutura. Essa estrutura começou com a instalação de uma sala, onde nós observamos esses casos, discutimos dentro da estrutura do Ministério da Saúde com os países, tanto da América como os países da Europa e do mundo inteiro, quais são as condutas que devem ser empregadas. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele falou sobre os avanços do programa de imunização e dos investimentos em telemedicina. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está na sua tela.